Fala, galera, estamos começando mais um episódio do Roda Bíblica Podcast, aquele nosso encontro semanal, aquela nossa conversa, aquele bate-papo agradável, onde nós sempre recebemos aqui, né? Antes era a nossa sala, né? Agora cada um está na sua sala, né? Convidados toda semana para a gente poder conversar, trocar ideia, bater papo, conhecer, né, as pessoas, as ideias dessas pessoas e poder levar até você aí um conteúdo de qualidade também para você poder ser edificado. Meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma conversa. Vinícius, e aí, meu irmão? Seja bem-vindo, forte abraço. Obrigado, cara. Feliz em estar mais uma segunda aí do Roda Bíblica Podcast. Hoje o Roda Bíblica Podcast aí, mais uma vez, ultrapassando os limites aí de município, de município não, né? Do estado de São Paulo. É isso aí. Inclusive, já que nós estamos falando de romper barreiras, Vinícius, está muito frio aí em Caieiras, cara? Cara, aqui tá demais. Quase outro estado, né? Cara, aqui Perus, que é aqui bem perto de Caieiras, ontem foi... as previsões eram de chegar a 0 grau, mas não chegou, graças a Deus. Não, graças a Deus. Inclusive, para você que não conhece Caieiras, ela é o ponto central do mundo. De Caieiras para qualquer lugar é 25 minutos, tá bom? Então, para você que não conhece, você já se localiza aí em Caieiras. E aí, Marcão, seja bem-vindo, meu parceiro. Muito obrigado, cara. Feliz em estar aqui. Ô, Zeca, tá tão frio que tem cara que tá considerando ir pro inferno para ver se fica mais quente aí. Você é doido, cara. Eu vou melhorar a piada porque o Zeca tá acostumado a sentir esse frio aí. Quando ele vai pro culto é normal para ele. Não, bestão. Marco já fez essa piada então umas 2 semanas já. Presbiteriano não tem problema com frio, né? Os presbiteriano tá acostumado. Ó, nosso convidado vem de uma região de um presbiteriano muito famoso, que é muito mais quente do que isso que vocês estão falando aí. Depois eu vou perguntar para ele, viu? O que ele acha. Mas isso daqui a pouco. Ô Vinícius, antes, passa os nossos endereços eletrônicos aí, cara. Onde é que o pessoal encontra as informações sobre o Roda Bíblica Podcast? Gente, se você está assistindo ou ouvindo a gente aí, provavelmente você está ou no YouTube. Se você estiver no YouTube, já faça os seus comentários aí. A gente tem agora o Resenha Roda Bíblica Podcast. Se você curtiu, se você gostou aí desse formato, manda temas aí para a gente gravar, para a gente conversar depois sobre esses temas. Manda os convidados que você quer ver aqui no Roda Bíblica Podcast. Vai escrevendo no chat, vai escrevendo nos comentários. Inclusive, hoje, o nosso convidado é pedido do público. Aí a gente sempre tenta atender aí os pedidos do público. A gente posta lá no Instagram, vai lá no @Roda Bíblica Podcast, pode mandar mensagem para a gente, já segue, já compartilha. E a gente também está nas plataformas de áudio, a gente está no Spotify e no Deezer. Se você está indo trabalhar, não conseguiu ouvir a conversa completa aí na sua segunda-feira à noite, em qualquer momento, você consegue acessar aí o Deezer, consegue acessar o Spotify e consegue acessar o YouTube, que são os lugares que você tem acesso às nossas conversas. Nas redes sociais, a gente está lá mais forte no Instagram. Manda para a gente qualquer coisa, comenta as nossas fotos, manda os comentários, manda suas críticas, os seus elogios. Eu gostei da galera que falou assim lá no comentário. Vocês parecem aqueles meninos da Jovem Pan. E eu não sei se vocês são crente ou não são. Muito bom. A gente só conversa com os pastores aqui, mas eu gostei desse comentário. Também gostei. Vocês estão bons de cristianismo mesmo, viu? A mulher não sabe nem se vocês são crentes. Aliás, a menina falou, gostei muito do tipo da conversa. Pelo menos gostou do papo, né, cara? É bom que a gente chega de alguma forma, a gente chega. E, ó, essa ideia aí da resenha do Roda Bíblica é o passo mais largo pro cancelamento, velho. Os caras querem ouvir a nossa opinião, mas é só para cancelar a gente. Inclusive, eu vou revelar aqui, a gente segurou esse episódio aí muito tempo, porque eu mesmo tinha medo do que eu falei. Muito bom, velho, muito bom. Ô, Marcão, apresenta o nosso convidado aí para a gente iniciar o nosso papo aí, cara, que parece que vai ser muito bacana nesta noite. Vamos lá. Legal. Bom, a gente fez uma enquete aí um tempo atrás e pediu para as pessoas indicarem convidados, né?
E assim como, né, eu ia fazer uma piada bem ruim, eu ia falar que assim como o Pilatos, a gente escuta o povo, mas não. Meu Deus do céu, cara. A gente está sempre Pesado ouvindo isso. Meu Jesus. a gente está sempre ouvindo o povo Ai. e as indicações, claro. A gente tem alguns convidados que foram indicação já, assim como o César Cavalcante, né? Pessoas que a gente ainda não conhecia pessoalmente. E o de hoje é alguém que foi a pedido do povo, um pastor aí muito conhecido, que é o pastor Anchieta. Anchieta, Aí, minha gente. Boa, pastor. Seja bem-vindo, meu irmão. Alô, meu querido. Abraço grande, Marcão. Prazer muito grande estar com vocês aí. Alegria. Prazer. Ô, Marco, essa sua piada aí, cara, de início eu vou falar igual o André Valadão. Vocês não são crentes, não, uai. Não são, não é possível. Eu procurei uma referência de alguém que ouve o povo, né? Pô, era melhor falar que a voz do povo é a voz de Deus, que também não tem nada a ver, mas era melhor. Né? Meu Deus. Pastor Anchieta, primeiro, obrigado, viu, por aceitar o nosso convite. Uma alegria te receber aqui, a gente poder conversar. Como o Vinícius falou, romper nessas fronteiras, né? Nós somos aqui de São Paulo e é muito legal a gente poder ter esse intercâmbio também. E, pastor, até para a gente, eu acho que para nós três aqui, e não sei para o nosso público também, eu vou pedir para o irmão se apresentar para a gente. Inclusive, antes a gente falava um pouquinho do seu início, né, da caminhada cristã. Se o irmão quiser contar um pouquinho para a gente também, fica à vontade, por favor, para a gente poder te conhecer. Beleza. Minha gente, só antes eu vou aproveitar, já que o clima é de brincadeira, o paulistano, ouvi dizer que paulistano não come hambúrguer. Ih, lá vem. Por quê, pastor? Paulistano não é ligado, nem hambúrguer, nem cheeseburger, não é isso não? Eu não sei. Mas eu acho que aqui é o lugar do Brasil que mais se come hambúrguer, mas a gente nem chama de cheeseburger, eu não sei. Não, mas aí é que tá. Vocês comem hambúrguer. Cheeseburger. Burger. Isso é verdade. Eu faço pela porta. Vou falar que a gente nem tem sotaque. Gente, é uma brincadeira, tá? Mas é uma alegria grande estar com vocês. E muito obrigado pelo convite. Eu acho que a forma descontraída que vocês têm é uma forma muito interessante de poder apresentar o Evangelho e apresentar propostas e apresentar uma realidade que muitas vezes está ao entorno das pessoas e que às vezes as pessoas não conseguem captar, não conseguem entender. Eu vejo com muito bons olhos. Acho que a forma descontraída é uma forma de você agregar muita coisa. Então, parabéns para vocês e continue aí. São novos e tem uma carreira brilhante pela frente, principalmente na fé em Cristo. Amém. Mas é uma alegria grande poder falar um pouquinho da história. Eu estava dizendo no princípio, eu me converti com 21 anos de idade. Estava para completar 22 anos quando eu aceitei a Cristo como meu Salvador. Aí você imagina um menino que com 21 anos, você só pensa naquilo que a juventude pensa, né? Os prazeres que o mundo proporciona e tudo mais. Então, quando eu me converti, o fato de me entregar a Cristo foi algo tão relevante para mim, porque eu me sentia assim, o mais indigno dos pecadores. Eu cheguei a um determinado momento da minha vida que ao entrar na igreja, eu comecei a pensar, acho que meu lugar não é aqui. Eu sou ruim demais para frequentar a igreja. Eu não sei se eu vou conseguir resistir a tudo aquilo que o mundo oferece para o jovem e tudo mais. Mas, graças a Deus, a graça do Senhor, a misericórdia de Deus me fez caminhar até o dia de hoje. Espero encerrar os meus dias servindo a Deus. Mas a minha caminhada foi assim, uma caminhada muito de entrega, muito de viver intensamente o Senhor. Isso marcou muito a minha vida desde o princípio. Eu queria intensamente viver. Eu estava assim como uma esponja, sabe? Onde falava que tinha bênção, eu estava lá.
E às vezes eu me cobrava também muito, me sentia muito miserável, pecador. E aquela coisa, eu me lembro que a minha conversão, você pensa um rapaz de 21 anos, eu malhava, né, naquela época, fazia academia, aquele negócio todo, então estava todo musculoso. Ô, pastor, o Zeca já passou uns 30 anos dessa idade de 21 aí, e ele está tentando ainda chegar forte nesse negócio aí de malhar. Mas eu tinha 94 quilos, para você ter ideia, quando eu me converti. E eu entrei numa onda assim de oração e de jejum, que eu cheguei a pesar 71 quilos. Rapaz. Isso, em alguns meses eu emagreci, foi um período de muito jejum, muita oração. Eu queria buscar a face de Deus, eu tinha muita sede de conhecer, de me entregar a Jesus e viver experiências com o Senhor, viver algo novo da parte do Senhor. Então, isso marcou muito o meu início, o início da minha caminhada. Eu me lembro que eu trabalhava num local distante da minha cidade e quando dava tempo de eu pegar o ônibus para chegar a tempo do culto, né? Eu, às vezes, pegava o ônibus e eu batia o cartão e saía correndo igual um louco pela estrada, assim, para chegar até o ponto do ônibus. E eu me lembro de muitas vezes eu vinha chorando pelo meio do caminho, e vinha falando em línguas, e vinha dando glória. Quando eu olhava o ônibus, eu já entrava no ônibus, acho que as pessoas olhavam e diziam assim, esse menino deve estar doido. Eu entrava chorando, e eu começava a falar em línguas e glorificar a Deus comigo mesmo ali, a oportunidade. Eu sabia que se eu não pegasse aquele ônibus, eu não teria tempo de ir para o culto. A minha conversão foi assim, foi marcada por uma entrega muito profunda, eu queria muito. E eu digo a vocês que a coisa mais maravilhosa nós não podemos perder isso nunca. Uhum. Hoje, quando acaba um culto, eu ainda me sinto, eu sou um reformado, e eu costumo dizer para a minha igreja, antes de ser um reformado, eu sou um inconformado. Boa. Um culto, eu fico dizendo, meu Deus, eu preciso de dar mais liberdade para Deus agir. Eu preciso que o Senhor haja mais através de mim. Eu sei que se ele não agiu além daquilo que poderia ter agido, não foi em função do querer dele, foi em função dos meus limites, das minhas limitações. E eu, às vezes, venho para o culto. Há tempos atrás, eu cheguei em casa e o culto tinha sido, assim, um culto bom. E a minha esposa disse, Anchieta, você está triste. Eu disse, eu estou meio triste. E ela disse, mas por quê? Eu falei, eu queria ver mais, eu queria ver alguém chegando à frente, se entregando a Jesus em lágrimas e pecadores se arrependerem e se entregar a Cristo. Aí ela disse, mas foi maravilhoso, muitas pessoas levantaram as mãos, pediram oração, e eu disse assim, mas eu quero mais. E eu me lembro dessa noite que eu dormi e eu disse isso em minhas orações. Eu disse, Senhor, eu quero mais. Eu preciso, eu dependo, eu sou como uma terra sedenta. Então, muitas das vezes eu me vejo, a maturidade chegou, não sou mais aquele menino aos 21 anos, mas a sede continua a mesma. Eu sou como uma terra seca que fico esperando cair o orvalho do céu, a chuva do céu, para me embebedar, para me encharcar. Eu quero ir mais, eu quero mais, eu quero mais. Eu sou um inconformado antes de ser um reformado. Boa. Pastor, deixa eu te falar uma coisa. Infelizmente, o Roda Bíblica é um programa meio polêmico. Pois é. E aí, o que acontece? Dando uma pesquisada na história do senhor, a gente viu que o senhor fez parte da Igreja Maranata, que é uma igreja muito importante, né? Daí da região que o senhor mora, e teve uma transição. Conta pra gente sobre essa transição, como é que ela foi, que eu acredito que quem te conheceu por causa da Maranata também tem essa dúvida. Certo. Olha bem, Marcão, chega um determinado momento da nossa vida, eu acho que isso que eu contei para vocês, eu não sabia dessa pergunta sua, mas tem muito a ver com isso que você está falando agora. O meu desejo, a minha sede
Foi algo tão extraordinário desde o princípio. E quando veio a pandemia ela trouxe mudanças significativas em todas as esferas da nossa sociedade, né? Tanto a economia, política, em tudo. Os relacionamentos interpessoais, a maneira como a igreja ela se comporta com a sua membresia, enfim. Houve uma mudança muito grande, né? As coisas, pós-pandemia, nós veremos um outro mundo. E isso aconteceu na época da pandemia, e como a gente ficava muito em casa, todo mundo tinha que ficar trancado, e isso me fazia dormir mais cedo, e enfim, você tinha muito tempo livre, né? E eu aproveitei esse tempo e tirei muito tempo para orar. Eu costumava acordar às 3 horas da madrugada, às 4, e passava a madrugada orando ali, pedindo a Deus uma bênção, uma direção. E então começou a haver algo muito profundo dentro de mim. Eu já vinha com a sede muito grande da palavra de Deus. Isso é o que mais marcou a minha vida. Chegou um determinado momento da minha história em que eu queria mais da palavra, eu queria conhecer mais a palavra, eu queria me aprofundar mais na palavra. E aí, quando eu comecei a buscar, os meus olhos se abriram para compreender que nós estamos há 2000 anos de história da igreja. Isto é, existe uma trajetória que foi percorrida por muitos homens de Deus, por muitos servos de Deus. E essa trajetória, ela não pode ser excluída, ela não pode ser deixada de lado, ela tem que ser observada. E quando você observa essa trajetória ela culmina, ela chega agora até os nossos dias. E quando você olha pelo retrovisor, é importante você compreender como as coisas aconteceram. Coisa que, onde eu estava, isso eu não tinha essa noção. Eu não tinha essa noção e não culpo ninguém. Eu acho que cada igreja se comporta do jeito que acha que deve, enfim. Não é aquele negócio de dizer, não, porque lá eles não focam nisso, não se preocupam com isso, não incentivam a estudar a Bíblia, não incentivam a fazer teologia. Eu acho que a coisa não é por aí. Eu acho que cada um de nós precisa assumir os seus próprios erros, né? Isso eu, desde o princípio, eu poderia ter estudado mais a palavra, eu poderia ter lido mais a palavra, eu poderia ter descoberto mais a história da igreja, né, ter conhecido doutrinas que eu fui conhecer depois, agora que eu saí. Então, eu acho que o fato da ignorância do passado você não pode atribuir simplesmente a B, C ou D. Acho que você tem que assumir a sua culpa e entender o seguinte, olha, se eu não sei, ainda que o sistema não incentive isso, mas você tem como buscar, não é verdade? Mas eu me vejo assim, aos 21 anos, você imagina, você é uma folha em branco, e você, com o coração totalmente aberto, você acaba deixando as pessoas escreverem o que quer. E aí, quando você acorda em determinados momentos, você começa a ver uma outra realidade, e a pandemia trouxe isso, porque dentro de casa, eu não apenas estava nesse período de oração mais intensa, acordando mais cedo, eu não gosto de acordar cedo não, tá, gente? Eu costumo brincar o seguinte, eu só acordo cedo só se for para orar, só por Jesus, só para tirar um particular com ele, um momento de intimidade ali, porque fora isso, mas a pandemia trouxe, eu creio que para todas as igrejas, os membros, eles começaram a acessar a internet, e eles começaram a perceber que existe vida fora da caixinha. Você está me entendendo? Isso tem muito homem de Deus espalhado em várias denominações. Você pode não concordar com tudo, mas os pontos de convergência são muito maiores do que os pontos de divergência, entendeu? Eu digo, por exemplo, entre um presbiteriano e um assembleiano, um batista, enfim, há muita convergência, né? Os pontos divergentes não representam, não tem tanto significado. Então, isso aconteceu comigo e aconteceu com muitas pessoas, eu creio que com várias denominações,
muitas igrejas elas vão ter que vai ter que pensar novamente, ou eles formatam a cabeça dos membros para pensar assim, né? Coloca a viseira mesmo e pensa desse jeitinho que eu quero, porque a internet abriu, cara, e a pandemia foi assim uma coisa, porque você está em casa, você ia para a internet, né? Bom, o culto da minha igreja está fraco, deixa eu ir para a internet aqui procurar um culto que encha, né? Me traga uma bênção, né? Enche o meu coração com a chama do Espírito e tudo mais. Isso aconteceu comigo, aconteceu com todo mundo, e você começa a perceber que há um mundo de homens de Deus em várias denominações. Eu quero dizer para vocês, por exemplo, há dias atrás, não faz muito tempo, agora acho que menos de um mês, eu estava aqui exatamente onde eu estou agora, e eu estava esperando começar a aula das crianças da nossa igreja, né, pelo YouTube. E aí faltavam alguns minutos, e eu estava no YouTube, e aí abaixo daquela, onde iria iniciar o nosso link, né, do YouTube, tinha embaixo, assim, uma foto com culto ao vivo. Era da igreja Bola de Neve. E aí, cara, eu peguei e falei assim, puxa, tá faltando um tempinho aqui para começar a aula das crianças da minha igreja, eu vou clicar aqui e tal, e vou assistir. Né? Daqui a pouco eu olho como as professoras estão, a desenvoltura delas para dar aula para as crianças e tudo mais. Bom, quando eu olhei, ali eu cliquei e comecei a olhar e eu vi, assim, não é o meu estilo, tá? Não é o meu estilo, que é assim um púlpito com uma prancha e tal, um estilo um pouco diferente do meu, mas esse tempo foi muito importante até para a gente saber que as diferenças são importantes também. E o que eu vi foi um homem pregando a palavra de Deus, e, na verdade, ele não estava muito na pregação, ele estava fazendo assim uma introdução, era o início do culto, pelo jeito, mas eu vi um homem de Deus, nas palavras dele, pregando contra o pecado, levando as pessoas a Cristo, e aquilo eu comecei a ouvir, e eu fui levado a um quebrantamento, eu chorei aqui, onde eu estou, exatamente onde eu estou. E eu comecei a chorar e dizendo a Deus, Deus me perdoa, quantas vezes eu fui preconceituoso, eu olhava para determinadas pessoas com atitudes, às vezes, com comportamentos diferentes dos meus, ou diferente daquilo que eu entendia ser o padrão exato, e eu comecei a ver o seguinte, eu ainda considero que o padrão dele é diferente do meu, eu tenho um estilo mais assim, diria, mais ortodoxo, né? Mas eu vi nele um homem de Deus pregando a mensagem bíblica, ele não pregou nada fora da palavra de Deus. E aquilo moveu meu coração, e eu comecei a orar e a glorificar a Deus, orei por ele também, e foi muito importante, porque eu pedi perdão a Deus pelo preconceito, sabe? Por aquele conceito estabelecido em que você acha o seguinte, se não for desse jeito, está errado, e se está errado, não é obra de Deus. E as coisas não são assim. Né? O senhor sabe o nome de quem o senhor estava vendo? Oi? O senhor sabe o nome de quem é que você estava vendo? Pois, Vinícius, eu não sei, cara. Eu sei que estava lá, Bola de Neve, eu cliquei, pá. Eu nem me preocupei com o nome do pastor, sabe? Mas, assim, foi um momento muito, muito bonito, porque eu fui levado a um quebrantamento, a uma visitação do Espírito, exatamente para ver. Somos diferentes, mas o fato dele ter algumas coisas diferentes não inviabiliza ele como homem de Deus, como servo de Deus, como alguém que está pregando a verdade bíblica, entendeu? Esse entendimento que eu não tinha no passado, que hoje eu tenho. De respeito, né? Acima de tudo, as pessoas precisam ser respeitadas, né? E eu comecei a imaginar o seguinte, bom, Anchieta, você é um pouco mais assim, meio né, ortodoxo e tal. Você imagina bem, um cara, um surfista todo, né, um skatista e tal, talvez ele não vá, ele vai olhar e vai dizer assim, puxa, esse alemão é meio sem graça, né? E, de repente, ele olha aquele cara pregando com um estilo um pouco diferente, mais solto e tudo, ele vai se identificar e vai ser salvo ali, vai conhecer Jesus, vai ter uma experiência com Jesus. Então, o que nós não podemos abrir mão é da palavra de Deus, isso é que é fundamental.
você não pode permitir que determinadas heresias ou conceitos que não são bíblicos entrem na vida da igreja. Fora isso, aquilo que não for ferir a palavra de Deus, eu não vejo problema. Hoje eu não vejo problema, mas já vi no passado. Confesso o meu pecado. Já dizia o sábio, que a gente nem sabe quem era: nas coisas essenciais, unidade; nas não essenciais, liberdade; e em todas, caridade. Caridade, o amor, é isso mesmo. O amor. Agostinho de Hipona. Muita gente atribui a ele, né? Mas existem outras atribuições, né? Tem. A boa parte atribui a Agostinho esse bonito, né? Essa colocação, acho ela belíssima, eu trago comigo no meu coração. Mas eu já também ouvi dizer que antes dele alguém já havia proferido. Sim. Alguns colocam também em alguns seguidores de Lutero, Melanchthon. Tinha uma turma aí que trabalhava com a ideia e ninguém citava a fonte, né? Todo mundo pegava para eles, né? Então vou pegar para mim aí, galera. Pode citar aí, fala que foi eu que falei. É isso aí. No Roda Bíblica ainda. É isso aí. A gente conversava na igreja justamente sobre esse ponto que o pastor falou sobre os dogmas e o que são os nossos dogmas, né? Tem muita coisa que hoje em dia separa a gente, mas o que são os nossos dogmas? O que é que nos une enquanto igreja, cara? São coisas muito mais essenciais, muito mais importantes do que aquilo que nos separa. Muita bobeira nos separa e coisas belas nos unem, principalmente a cruz, né? Pastor, o senhor se diz reformado, algumas vezes citou: eu sou reformado. Queria saber se o senhor veio de uma teologia, de uma faculdade, de alguma coisa do tipo, que seguia essa linha reformada, que foi nessa linha muito mais desse jeito. Quando a gente conversou anteriormente, que eu fui te convidar, o senhor disse para mim: olha, eu sou um reformado, mas estou ali nesse meio termo entre o pentecostal. Disse que vinha falando em línguas no ônibus. Pois é. Explica para a gente aí onde o senhor mais se identifica. Amém. Deixa eu falar para vocês, o que eu acho que é muito importante você, em se tratando de um reformado, primeira coisa, às vezes as pessoas costumam aliar um reformado a um calvinista, certo? Isto é, todo calvinista é um reformado, mas nem todo reformado é um calvinista. Então, isso é importante. Você tem uma linha zwingliana, você tem outras linhas, né, que são reformados também, e que não apenas a linha calvinista. Que eu respeito e tudo, né, tem alguns pontos que eu considero não serem interessantes, mas quanto à manifestação de dons, os reformados, hoje nós temos um número já bem considerável de reformados que são continuistas, não são cessacionistas. Isto é, creem que a manifestação dos dons espirituais é para o nosso tempo também. Eu nem costumo usar assim, esse termo chamado pentecostal. Eu acho que esse termo hoje ele caiu em descrédito, né? Me perdoe, assim, não quero atacar ninguém, não é isso o objetivo, mas assim existe um pentecostalismo assim míope, muito levado ao sentimento, muito levado à emoção, e fora de parâmetros bíblicos, sabe? Então isso é muito preocupante, porque a emoção ela é válida no culto, a emoção é importante, tudo bem, mas a emoção ela só é autêntica e genuína quando ela tem origem pelo conhecimento da palavra de Deus. Isto é, quando há uma ação, você conheceu algo da palavra e aquela emoção veio ao seu coração, isso é genuíno, isso é autêntico. Agora, o que não é bom, eu creio que não é bom para o rebanho de Deus, é aquela emoção sem fundamentação bíblica, aquela emoção muito na base da gritaria, ou na base mais de um culto muito místico, muito supersticioso. Eu acho que isso é preocupante. Eu acho que isso não é bom, não faz bem para a vida espiritual dos crentes, né? Mas eu sou continuista, eu creio nos dons,
fala em línguas. É claro que na minha igreja nós não temos isso, assim, né? Essas manifestações, porque a Bíblia diz como você deve falar em línguas, em que momento isso acontece. A Bíblia diz que quem fala em línguas fala em mistérios, fala a Deus em mistério, ninguém o entende, né? Então você fala a Deus. A Bíblia diz: se não há quem interprete, calem-se todos, né, na igreja. Então você tem que cumprir. O dom é importante. O que não pode haver é o dom sendo levado para o lado místico, para o lado supersticioso, onde algumas pessoas se utilizam da manifestação dos dons espirituais até para auferir ganhos, né? Para levar as pessoas a entregar dinheiro. E isso é uma prática horrível, isso é uma prática deplorável, isso precisa ser banido do evangelho. Mas, infelizmente, as pessoas gostam, né, desse evangelho assim, de facilidades, o evangelho sem compromisso com Cristo, um evangelho onde você, o membro, ele é apenas um cliente, né? E o pastor é um verdadeiro, diria assim, um animador de auditório, né? Então, isso é muito difícil. O púlpito passa a ser um balcão de negócios. Evangelho não é isso. A cruz não é isso, né? Jesus não morreu para isso. Então, esse desvio, sim, é preocupante, né? Hoje o senhor está em qual igreja, pastor? Igreja Cristã Reformada Avivalista. Olha aí. Olha só. Legal. Já existe o conceito do pentecostal reformado, né? Não sei se o Zeca sabe. Tem um pastor o Walter McAllister. Que é um pastor lá do Canadá. Ele tem esse conceito, né, do pentecostal reformado. Tem. Tem um livro, acho que é da editora Vida Nova, eu acho. Eu tenho o livro aqui do Walter McAllister. Então. Aí, pronto. É isso mesmo. Ele fala... Eu nem uso esse termo, eu costumo usar mais o termo avivalista, porque exatamente pela forma como o pentecostalismo está sendo conduzido, né? E às vezes levando pessoas muito ao misticismo, né? Você percebe o seguinte: as pessoas acabam usando determinadas danças na congregação. Então, na congregação, o sujeito dança, pula, marcha e sai. Quando ele sai do templo, ele continua praticando os mesmos pecados que outrora. Quer dizer, não houve mudança de vida, porque a palavra de Deus, quando ela é deixada de lado, você vive só esse lado emocional, mas o pecador não é confrontado com o seu pecado. E a palavra de Deus tem esse poder. Ninguém tem o poder da palavra. O que a palavra faz em nós, ninguém faz. Sim. Né? O pastor, a igreja do irmão fica no Espírito Santo, não é isso? Isso. O irmão é nascido aí no Espírito Santo mesmo? Sou, rapaz. Nasci em Vitória. Boa. Moro em Vila Velha desde a minha meninice. Só nasci na capital, né? Aqui tudo é roça, sabe, gente? Igual São Paulo, não. Aqui é roça mesmo. Mas, pastor, aí tudo pode ser roça. Mas que água que vocês bebem? O que tem na água aí do Espírito Santo aí que esse povo, para dar tanto crente bom aí dessa região aí, o que acontece? Olha, gente, você sabe o que é? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Boa! A questão não é porque tem gente boa, não, é porque tem gente muito ruim. E a graça de Deus alcançou esse monte de gente ruim aqui, né? Boa! Isso aqui é maravilhoso. Mas você sabe que faz há menos de um ano, né? Ei, Marcão, pode falar, desculpa. Hein, Zeca? Oi. Sabe quem que é que faz os caras de lá dessa região serem bons? Ixi, vamos lá, quem que faz? Espírito Santo, pô. Aí, piada pronta, hein, Marcão? Você tá demais, cara. Marcão, essa foi lá onde a coruja dorme, tá? Falar nisso, gente, tá passando o jogo do Flamengo agora, pelo menos antes de começar, tava... O Zeca tá assistindo, tá na cara dele que ele tá assistindo o jogo, porque ele tá olhando pro lado. Eu tô olhando, cara, ele tá olhando pra... Não, mas o Zeca tem pareça briquei, isso é corintiano, meu. Quem? Hã? Eu? Não? Não. Eu confesso meu pecado abertamente, eu sou Vasco. Puxa vida, cara. Eu confesso abertamente. Aí no Espírito Santo a galera é mais Flamengo?
Aqui é o seguinte, Vinícius, o Espírito Santo, perdoe o meu estado, gosto tanto do meu estado, mas assim, os times não têm tanta representatividade, sabe? E o capixaba sempre torce ou para time do Rio ou para time de São Paulo. É mais ou menos isso. Sim. O pastor, eu perguntei essa questão do Espírito Santo, e até no começo os meninos estavam zoando aí com os presbiterianos, né? Mas nós temos um presbiteriano muito famoso aí nacionalmente, que é pastor, inclusive, da igreja lá de Vitória, né? O Hernandes Dias Lopes. E Isso, de presbiteriano gelado, aquele homem não tem nada, né? Me ajuda aí também um pouco, pastor. Hernandes é fantástico. Hernandes é um homem de Deus. Hernandes é uma pessoa espetacular, né? Eu digo que Hernandes é um homem que Deus tem usado muito para despertar, né, a fé reformada no coração de muitos. Tem sido muito usado. Glória a Deus. Todas as vezes que me mandam um vídeo dele, eu aproveito para orar por ele, para Deus continuar usando ele com muito poder, com muita graça, para que o reino de Deus avance, né? Sim, essa é a nossa mensagem. Na nossa igreja, eu digo muito isso. Nós não temos interesse, claro que eu quero muito que a igreja cresça, é natural, né? A igreja que eu estou, que eu frequento, que eu sou pastor, mas mais importante que isso, acima disso, é o avanço do reino. O reino é maior do que o rótulo, né? Isso é muito importante, essa consciência que a gente procura dar aos crentes. O reino é maior do que o rótulo. O rótulo está abaixo do reino. Assim como a autoridade máxima da igreja não é o pastor. O pastor não é a autoridade máxima. A autoridade máxima da igreja é a palavra de Deus. O pastor, eu digo na minha igreja constantemente, os membros daqui, os membros dessa igreja, você deve submeter-se ao seu pastor, porque a Bíblia ensina isso, desde que o seu pastor seja um homem que viva a palavra de Deus, que pregue a palavra de Deus. Porque o crente, a gente precisa estimular isso, e eu tenho feito isso constantemente, que o crente seja como os crentes de Bereia. O crente bereano, ele é aquele crente seguinte, ele tem o coração aberto para a palavra de Deus. Ele quer a palavra de Deus, o coração dele está aberto, assim como os crentes de Bereia. Mas eles tinham o coração aberto, mas conferiam nas escrituras toda a pregação. Então, você precisa conferir se a mensagem que você está ouvindo não é apenas uma mensagem motivacional, uma mensagem de uma teologia coach, que hoje caminha assim a passos largos, né, e está inundando o mercado aí. E isso não é muito bom. Eu creio, não vejo isso com bons olhos no aspecto do relacionamento do pecador com Jesus. É engraçado a teologia coach, que os caras conseguem fazer em 1 minuto. Os caras pregam em 1 minuto só para a pessoa compartilhar nas redes sociais. É incrível como se adaptaram ao mercado mesmo. Pode ter certeza que competência sobra, tá? Muito competentes. Mas poderiam usar essa competência para levar as pessoas a Cristo, para confrontá-los com a palavra, sabe? Eu acho que isso é muito importante. Verdade. Pastor, qual que é a maior dificuldade assim que você enfrenta no sentido de ter implantado uma igreja? Assim, como que é? Qual que é a maior dificuldade que um pastor enfrenta? Assim, um pastor que está na frente de uma comunidade, que começou uma comunidade e tal. Posso falar desde o princípio, Marcão? Pode. Pode. Você pensa bem. Às vezes, me pergunto o que aconteceu comigo. Quando eu saí da denominação em que eu estava, tinha eu tinha feito contato com um pastor que praticamente já nem estava pastoreando mais há um tempo, estava bem passando por várias lutas e, enfim, tinha sido colocado de lado, enfim. E comecei a conversar com ele e falei, olha, eu estou com esse posicionamento, eu quero viver algo novo, assim. E aí ele disse, olha, eu também quero. E aí tinha ele, a minha esposa, um filho meu e a esposa, e o outro filho, não, pai, eu quero ficar onde eu estou.
Enfim, nós tínhamos um grupinho aí pequeno, não sei se chegava a 10 pessoas, 12 pessoas, por aí. Aí você imagina bem, aí eu comecei a pensar o que eu ia fazer, né? Aí eu rodeei Vila Velha e procurando uma placa de alugo, para alugar um local para a gente reunir. Bom, aí eu olhei, passei em frente aqui no centro de Vila Velha, aí eu olhei uma placa grande, enorme, aí eu disse, bom, o local até bom, um local grande, não era um local pequeno, não. E aí paramos, chamamos o dono veio e aí ele perguntou para mim, olha, ele até me disse que tinha um bispo, acho que é da Universal, estava tentando negociar o local, mas ele não queria, porque ele não achava que não seria bom. E aí ele perguntou, o que você vai montar aqui? Eu disse assim, olha, uma igreja. Aí ele disse, mas que igreja? Eu disse, a Igreja Cristã Reformada Avivalista. Aí ele parou e disse assim, olha, eu me arrepiei todo, pastor, porque eu sou um reformado e eu estava orando a Deus para alugar aqui para alguém assim. E aquilo foi maravilhoso para mim. Eu falei, bom, glória a Deus, né? Eu perguntei, bom, e quanto é que você está pedindo? Aí ele disse, olha, o último aluguel era 15 mil reais. Aí eu disse, bom, nós estamos aqui, se juntar os dízimos aqui da gente, não chega disso, não. Aí eu pensei, bom... Aí ele disse, mas faz uma proposta. Aí eu, bom, vamos pensar, né? Aí eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, 10 mil durante 6 meses, 12 mil mais 6 meses e depois 15 mil, depois de um ano. Aí ele disse, fechado. Aí eu falei, bom, agora, meu Deus, é só ter condição de pagar os 10, que a gente não tinha, né? Se somasse os dízimos de todo mundo, não dava. Era um grupinho pequeno, um grupo muito reduzido. E eu também não chamei ninguém de onde eu saí. Eu acho que esse negócio de ficar seduzindo as pessoas, vem comigo, vem, não chamei ninguém. Nem meu filho. O meu filho mais velho continuou na outra instituição. Eu acho que cada um tem uma experiência com Deus, né? E está lá até hoje? Não, aí ele já veio. Ele teve uma experiência com o Senhor, ele veio depois de alguns meses. Mas eu não chamei nem ele. Eu disse, olha, eu me decidi, né? E eu quero viver algo novo, eu quero viver algo que tenha fundamentação bíblica, que satisfaça a minha alma, eu preciso disso. E, bom, aí eu, assim, mas como é que a gente ia pagar 10 mil por mês, cara? Você pensa bem. Aí aquela outra luta. Bom, aí o corretor que estava comigo virou e disse assim, pastor, vou fazer o seguinte, eu vou doar a minha comissão, que é um mês, né, de aluguel, eu vou doar a minha comissão para a igreja. Eu disse assim, aleluia, glória a Deus, irmão. Aí o dono do imóvel disse assim, bom, já que o corretor doou um mês, eu vou doar. Então, o segundo mês, você começa a pagar a partir do terceiro. Bom, glória a Deus que foi só a partir do terceiro mesmo que nós tivemos condição de começar a pagar, né? Porque antes não tinha. Então, foi muita experiência, assim, uma experiência profunda. E comprar o som da igreja, nós dividimos o som em trocentas vezes, aí cada um foi lá, do grupinho pequeno, passou o cartão, né? Em 10 vezes, acho que foi isso o som. O primeiro som que a gente comprou custou acho que 25 ou 30 mil, não sei, passamos em 10 parcelas, acho que é isso aí. E arrumamos 10 pessoas com cartão, vamos lá, pegamos o som. Bom, agora nós temos som, temos um lugar para reunir, agora só falta um lugar para sentar, que a gente não tinha também, né? Aí começou a haver um mover, sabe, de Deus muito grande. E eu recebi um telefonema do sul do país, uma pessoa que disse que me acompanhava, que ouvia as mensagens. E ele disse assim, o que você está precisando? Eu disse, olha, estou precisando de cadeira para sentar. Aí ele disse, bom, estou doando. Aí um outro aqui de Vila Velha virou e disse assim, bom, o que você está precisando? Olha, não tem cadeira o suficiente, ele doou uma parte, falta outra. Aí, tá, então, pode contar comigo, eu estou fazendo doação. E assim nós fomos equipando a igreja. Foi milagre em cima de milagre, bênção em cima de bênção. E às vezes eu me pergunto, Anchieta, o que você foi arrumar, cara? Porque eu não sei, se hoje eu
se eu voltasse no tempo, parece que Deus, assim, sabe, me embriagou de um jeito, eu estava tão sedento para viver algo novo, que eu saí fazendo. E não fosse a providência de Deus, nós estaríamos em dificuldade. Mas, graças a Deus, hoje nós estamos aí, várias pessoas foram fazendo contatos aí no Brasil. Hoje acho que nós temos mais de 80 igrejas, acho que é de 70 a 80 igrejas no Brasil. Caramba! Começou agora na pandemia e já tem mais de 70 igrejas. Nós temos mais de 70 igrejas. A sede é aí mesmo. Quantos membros frequentadores, mais ou menos, temos? Aqui nós temos, acho que 500 e poucos membros. Com menos de um ano, né? Graças a Deus, né? Deus deu uma benção. Caramba, 70 igrejas já. Para mais, né? Coisa. Sábado agora eu estou viajando a Curitiba. Isso que eu ia falar. Vou estar lá em Curitiba agora no sábado, né? Curitiba, Florianópolis, Minas Gerais temos várias, né? São Paulo também, Rio de Janeiro também, bastante, na Baixada, região dos Lagos, o Nordeste também, enfim. E agora nós estamos aquela coisa, porque tem muita gente que quer, mas eu tenho dito, vamos devagar, porque às vezes a pessoa vê o culto nosso aqui de Vila Velha e, de repente, ele se empolga, sai da igreja em que ele está para reunir conosco, e daqui um pouco ele se frustra, que ele não vai ter o culto lá, que ele está vendo aqui. Então, eu digo, vamos devagar, porque senão eu não quero... O objetivo não é tirar ninguém de igreja nenhuma, não é isso. O objetivo é levar as pessoas a Cristo, independente da denominação em que estejam frequentando. Há dias atrás, eu até fiz uma pregação, acho que, não sei se eu fiz uma live, dizendo, inclusive, isso: olha, não venha, calma, não venha, nos assista primeiro, vê se é isso que você quer, né? Porque, às vezes, você vem com uma expectativa, então conheça mais a gente, sabe? Conheça um pouquinho mais, dá tempo ao tempo, não se precipite, né? Porque senão daqui a um pouco você vem e se frustra, né? E a questão toda às vezes alguns pastores vêm, mas se eles não estudarem a palavra de Deus, vai complicar também, né? Então o rebanho vai querer um pastor que pregue a palavra, e se ele não tem conteúdo, fica complicado. E há dias atrás eu estava dizendo, olha, gente, fazer o seguinte, porque tudo cai na conta de Anchieta, né? O negócio pipocou lá no norte, pipocou no sul, pipocou... Não, porque a igreja de Anchieta, primeiro, a igreja não é minha. Uma das exigências que eu fiz a princípio, que estava eu e esse pastor, né, que até é um amigo querido, uma pessoa muito querida, e eu disse para ele o seguinte: olha, cara, já que está eu e você, vamos lá. E só tem uma exigência. Ele falou assim: qual a exigência, Anchieta? Eu disse assim: eu não sou o presidente. O senhor não é o presidente hoje? O presidente é o pastor Arnaldo. E eu disse: eu não sou o presidente. Ele disse: cara, você não é o presidente? Eu disse: não sou. Eu sou pastor de ovelhas. Eu gosto de pastorear. Eu fui chamado para pregar. Eu não tenho característica de presidente. Eu amo a palavra. Eu preciso estudar mais a palavra. Eu quero ter tempo para isso. Eu não quero exercer um cargo, exercer uma função que eu não vou dar conta. Não é meu perfil, não é meu interesse. Então, hoje, graças a Deus, aí nós somos em busca de um presidente, tá? Você pensa bem, a nossa história é um pouco assim. Aí, a esposa do presidente, que hoje é o nosso presidente, eu já tinha sido pastor dela há um tempo atrás. Aí ela virou-se para mim e disse assim: pastor, olha, se o senhor for... Eu não sei o que deu na cabeça dela, né? Ela disse assim: se o senhor for para outro lugar, abrir uma igreja, não deixa de me falar. E eu estava naquela, né? Falei, bom... Aí, na hora da gente tomar a decisão aqui, eu telefonei para ela, né? Falei assim: Luciana, eu preciso falar com você. Ela falou: o que é? Olha, você me disse há um tempo atrás, quando eu tomasse uma decisão, que eu te comunicasse. Eu estou te comunicando, vou tomar. Vai ser quando? Vai ser agora. Vai ser
era, acho que sexta, sábado, era sexta ou sábado e tal. Eu disse, no domingo eu estou fora. Aí ela disse, então, peraí. Eu falei, chama seu esposo. O esposo dela é pastor. Aí sentamos aqui à mesa e tudo, e a gente estava interessado em um pastor que tivesse algumas características. Primeiro, um homem que fosse um homem de Deus, um homem com a conduta, assim, um homem gentil, um homem educado, um homem que soubesse tratar as pessoas, um homem que tivesse um comportamento que fosse um comportamento assim, que não fosse um comportamento de um presidente que vai pisar nos outros, nada disso, mas que fosse um comportamento que tratasse as pessoas com igualdade, né? Aquilo que a Bíblia nos ensina. A Bíblia diz que nós devemos olhar para os outros não de cima para baixo, mas de baixo para cima, né? Considerando os outros melhores do que nós. Então, esse irmão veio e aí eu conversei com ele, eu disse, olha, cara, não tem como, se você quiser vir, a gente só aceita se você assumir a presidência. Aí eu falei, meu presidente, ele saiu daqui de casa, né, nesse dia, ou na véspera e tal, eu disse assim, presidente, Deus te abençoe. Não, cara, eu tô... Aí ele disse, não, deixa eu orar para saber se é isso que Deus quer de mim. E eu disse, mas olha, eu tenho orado ao Senhor nesse sentido. E nesse período que eu disse de pandemia, foi um período assim muito maravilhoso. Para você ter ideia, o mover de Deus é algo tão extraordinário que, à medida que você vai orando, eu comecei a receber manifestações, dons do Espírito Santo, do Brasil inteiro, gente. Você pensa bem, pessoas que me conheciam, assim, de nome, né, que nunca tiveram contato comigo, me mandavam WhatsApp dizendo, eu consegui seu telefone, eu tive um sonho com você, e a pessoa começava a descrever o sonho. Olha, o sonho era o seguinte, eu te via numa outra igreja, e você estava pregando, tinha uma multidão e tudo, e daqui a um pouco vinha o outro contando algo semelhante, sabe? O outro dizendo, olha, eu vim porque eu tive uma experiência, eu vi você pregando e eu estava no seu ministério. Coisas desse tipo começaram a acontecer no Brasil inteiro. Para vocês terem ideia, para não dizer assim algo que pode ser uma coincidência, nós temos mais de 500 experiências nesse mesmo sentido. Então, no Brasil, foi uma avalanche, sabe? E aquilo foi dando assim a certeza de que o caminho era aquele, de que a decisão era essa, né? Então, às vezes as pessoas querem saber, você brigou? Não briguei. Graças a Deus, não briguei com ninguém, estou em paz. Pode ser que alguns não gostem de mim, mas fazer o quê? Mas eu saí em paz. Não saí atingindo ninguém, nem atirando em ninguém, enfim. Esse cargo de presidente ninguém quer. Podia acontecer isso com o outro também, né? Todo mundo abrir mão do cargo, né? Lá eu não quero. Ia ajudar muita gente, né, cara? Mas aquele outro lá, ninguém quer largar a mão, não, cara. Não, quer não. Mas ali o negócio aí... O negócio é feio. É bruto. O cara não aguenta ficar 4 anos, não. Não. Pastor, cara, infelizmente o nosso tempo terminou. O papo muito bacana, muito agradável, muito legal conhecer o irmão, trocar essa ideia aí, conhecer um pouco da história. Poxa, legal, de novo, obrigado, viu, pastor, pelo carinho, por atender. Quando estiver em São Paulo, lembra de nós aí, avisa aí para a gente fazer uma visita lá na igreja também. Ele me disse que vai estar em São Paulo em breve, cara. Vou estar aí. Avisa o Vinícius que nós vamos lá na igreja lá. Que maravilha, hein, rapaz. Nós vamos sair para comer um hambúrguer. Garota, agora começou a ficar bom. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe. Obrigado a vocês, um abração. Deus abençoe o trabalho de vocês, tá? Amém. Lhes dê muita graça e que pessoas sejam alcançadas. Esse papo descontraído eu acho muito importante. Vocês têm isso, né? Vocês formam um trio muito interativo e eu acho que isso é muito legal, pode atrair muitas pessoas para o Evangelho. Né? Amém. Essa é a nossa ideia também. Obrigado novamente, pastor Delp. Deus abençoe sua vida, a casa, o ministério do irmão também. Rapaziada, obrigado aí de novo pelo carinho aí.
mais uma segunda-feira. Você que nos acompanhou, manda aí no chat de onde você nos assistiu, manda suas sugestões. O Vinícius falou no começo da nossa resenha aí do Roda Bíblica. Manda lá a pergunta que você quer fazer, que nós vamos desenrolar a resposta para você. Marcão, obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Obrigado, Zeca. Valeu, gente. Pastor, agora eu entendi porque tanta gente pediu o senhor 70 igrejas, a gente não sabia disso. Pois é. É muita mesmo. O pessoal quer saber o que está acontecendo, né? O pessoal quer explicar que movimento é esse. Exatamente. É graça, é graça. Não graça. É homem, não é ninguém, é graça. Verdade. Graça. Quero lembrar que está assistindo que a gente está precisando aí de um apoio aí de uns patrocinadores, porque a gente normalmente faz no estúdio, né? E o estúdio tem um custo de locação, de equipamento, de edição, de coisa. Então, quem estiver assistindo e tiver interesse em, de alguma forma, apoiar o Roda Bíblica, entre em contato com a gente lá nas redes sociais, né? Não, beleza. Sim. Isso Show aí, de bola. Vamos colaborar e para o avanço do reino, né? Amém, boa. Eu costumo dizer o seguinte, não adianta converter só o coração, tem que converter o bolso também. A generosidade aí, apoiar a turma. Generosidade, boa. Valeu, Vinícius. Obrigado, meu irmão. Isso, eu que agradeço vocês, agradeço, pastor Anchieta, por toda a atenção que deu desde o começo. E uma coisa que eu quero fazer, talvez seja nova aqui para a gente, eu queria que o senhor citasse, pastor, aí o versículo preferido do senhor, já que a gente é uma roda bíblica. Oh, glória. Versículo aí para a gente, pastor. Amém, amém. Olha, para mim, a coisa mais maravilhosa é aquilo que eu quero ouvir um dia. Servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Se eu ouvir isso no final da minha vida, significa que eu cumpri o chamado de Deus. Isso é o que me move. É saber que um dia eu vou estar com Ele e eu quero ouvir isso. Eu quero ouvir Ele me chamar. Amém. Amém, amém. Obrigado, pastor. Obrigado, Vinícius. Um abraço, queridos. Zeca, Vinícius, Marcão. Um abração para vocês, gente. Valeu, gente. Obrigado. Boa semana. Deus abençoe.